Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalismo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje trazendo um assunto bem interessante, bem recorrente, que muita gente vem perguntar aqui pra gente. E eu resolvi então fazer uma listinha aqui especial para vocês de fundos imobiliários para se aposentar, tá? Na verdade eu trago aqui nessa lista 3 fundos imobiliários que eu vou comentar para vocês. Mas para quem então quer montar uma carteira visando a aposentadoria, tá certo? E eu já vou explicar quais são esses fundos e por que eles estão aqui na nossa lista, tá certo? Bom, antes também eu deixo aqui o cupom para vocês, como sempre, né? Esse nosso cupom de hoje é o Completo26, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então ganhar 26% de desconto na compra do nosso produto Capitalismo Completo, que como o próprio nome já diz, engloba todas as nossas recomendações, tá certo? Então você vai ganhar 26% de desconto nesse nosso produto. No final do vídeo eu volto falando para vocês um pouco mais sobre os nossos produtos e também sobre a utilização do cupom, mas para quem quer adiantar já está aqui no link na descrição do vídeo, tá certo? Lembrando sempre também que para quem gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, compartilha também o vídeo aí com os amigos, com parentes, enfim, com todo mundo. E também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas recomendações, todas as nossas notificações de vídeos novos aqui no canal, tá certo? Então no final eu volto a falar um pouquinho mais sobre o cupom e sobre os nossos produtos. Mas tá aqui a nossa lista, como adiantei para vocês. São 3 FIIs que eu trago aqui. FIIs para se aposentar. O primeiro deles aí na nossa lista é o HGLG11, tá? Que é um fundo do segmento logístico que provavelmente você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar, muito bem dele inclusive. Mas eu já vou explicar os motivos dele estar aqui na nossa lista também. O segundo fundo que eu trago para vocês é o BCFF11, que é um fundo de fundos, um dos maiores aqui do nosso mercado, inclusive, que é um fundo do BTG Pactual. Também eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele. E o último é um fundo de recebíveis, que é o Fator Veritar, tá? De código aí VRTA11, e eu também já vou explicar o porquê que ele está aqui na nossa lista, tá certo? Começando então com o HGLG11, como eu já adiantei, ele é um dos maiores e melhores fundos aqui do nosso mercado, atua no segmento logístico, como o próprio nome dele já diz. Teve início aí em junho de 2010, então é um fundo já relativamente mais antigo também. Patrimônio líquido atual está na casa de 2,7 bilhões de reais, e o que dá um valor patrimonial da cota aí de cerca de R$ 146,80 aí para arredondar, tá certo? Aquele indicador que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, que pega aí o preço do valor da cota negociada no mercado dividido por esse valor patrimonial, que é o famoso PVP ou PVPA, né? Tá na casa aí de 1,14 vezes atualmente, tá certo? Dividend yield aí acumulado nos últimos 12 meses tá por volta de 6,7% e o portfólio do fundo do HGLG atualmente é composto aí por 17 ativos, tá? E a taxa de vacância física tá na casa aí também de 7,6%. Aqui alguns detalhes, né, para a gente dar uma olhada de como estão distribuídos os imóveis do fundo. Como a gente vê aí na imagem, tem uma grande distribuição em questão de região, né? Se a gente for pegar por região, então tá mais concentrado na região sudeste, especificamente no estado de São Paulo e especificamente ali próximo à Grande São Paulo, né? A região metropolitana ali da capital paulista. Mas também tem um imóvel lá em Santa Catarina, também tem um imóvel no estado do Rio de Janeiro e tem 2 imóveis aí no estado de Minas Gerais. Tá certo? Mas ali, inclusive os fundos logísticos também estão migrando bastante aí para esse corredor ali de São Paulo, Minas Gerais aproximadamente, tá certo? Em questão de representatividade desses imóveis no portfólio como um todo, os 3 primeiros aí estão localizados, um deles em Vinhedo, como vocês podem ver, o segundo na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e o terceiro na cidade de Betim, também em Minas Gerais, tá certo? Só trouxe aí para a gente fazer um panorama, mas aqui trazendo já as nossas características importantes para formar então essa nossa carteira visando a aposentadoria, tá? Que eu trago aqui para vocês. Primeira característica aqui bastante importante é a perenidade e potencial de crescimento do setor. Quando eu digo setor, eu estou falando do setor logístico, tá? E quando a gente projeta então um forte crescimento do setor logístico, como eu sempre gosto de comentar, existem aí galpões e galpões, tá? Da mesma forma que existem fundos e fundos, tá? E o que eu quero dizer com isso? É que basicamente não adianta somente ser um fundo do segmento logístico e dizer que vai se aproveitar desse crescimento então que a gente projeta para o setor como um todo, tá certo? Tem que ter ativos interessantes, tá? As grandes empresas que hoje estão procurando os galpões aí, elas querem simplesmente os melhores galpões, tá? Ou que no mínimo esses galpões aí eles atendam às suas necessidades, tá certo?
E o HGLG, então, ele possui um portfólio de grande qualidade, tá? Com imóveis aí bem localizados e que são capazes, sim, de atender essa demanda do setor, tá certo? E outra, a equipe de gestão aí do Credit Suisse, que é aí a equipe de gestão do fundo especificamente, sempre se mostrou aí muito atenta a essas questões, tá? E tem promovido interessantes reciclagens no portfólio ultimamente do fundo, buscando melhorar ainda mais aí a qualidade do seu portfólio, tá certo? Inclusive aí tem emissão que já está caminhando para sair aí nos próximos dias, uma emissão gigante, pode ser na casa aí de R$ 1 bilhão novamente, o que certamente então vai dar muito mais bagagem para o fundo, então permitir essa reciclagem e melhorar ainda mais o seu portfólio, tá certo? Bom, por fim aí falando de FIIs aí para aposentadoria, a gente tem que olhar a geração de rendimentos do fundo e no caso do HGLG, se a gente pegar então uma média do dividend yield aí do encerramento dos últimos 6 anos, tá, que eu trago aí para vocês, a gente tem essa média aí de 7,9%, ou seja, quase 8%, tá? Não é então que seja o maior desses yields, tá? Mas é aí que é um yield bem interessante e se a gente então juntar com todo esse contexto que eu falei para vocês, traz então aí o fundo para a nossa lista de boa opção aí para aposentadoria, tá certo? Bom, o próximo fundo aqui que eu trago para vocês, como já adiantei, é o BCFF11, que é o BTG Fundo de Fundos. Como o próprio nome dele já diz, né? É um FOF, ou seja, é um fundo que investe em cotas de outros fundos. Teve seu início aí em janeiro de 2010. Patrimônio líquido atual está na casa de 2,1 bilhões de reais, e o que dá um valor patrimonial da cota aí de quase R$ 84,50, tá? O PVP, aquele indicador, tá aí praticamente em 1, tá? Ou seja, o preço da cota tá igual aí o valor patrimonial do fundo, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, né? Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 7%, e o portfólio do fundo hoje é composto por 71 FIIs, tá? Ou seja, participação em cotas de 71 outros fundos imobiliários e também em 8 CRIs, tá certo? E aqui dá pra gente ter aí uma noção melhor de como que tá o portfólio do fundo. Primeiro aí os segmentos de atuação, né? Então a gente vê o fundo bastante concentrado em cotas de outros fundos de recebíveis ou diretamente em CRIs, tá? Então cerca de 35% atualmente, no momento que a gente está gravando o vídeo, tá aí então nesses fundos de recebíveis ou diretamente em CRIs. Também 30% está no segmento comercial, 15% em logística e aí o resto distribuído aí entre shopping, híbridos e também aí alguma reserva de caixa, tá certo? Top 20 da carteira dos FIIs aí que estão hoje na carteira do BCFF, não vou ler todos, tá? Mas cabe a gente destacar alguns deles ali, como o BTLG, que eu já trouxe aqui para vocês, que é um fundo bastante interessante também do segmento logístico. Também tem o BTCR, o HGRU, enfim, para vocês conferirem aí o top 20 da carteira, tá certo? E aí também quero destacar a questão da estratégia que eu já vou comentar aí com vocês, tá? Mas cerca de 42% então do portfólio do fundo está voltado para a estratégia, voltado para a renda, tá? E os outros 58% está voltado aí para a estratégia de ganho de capital, que eu já vou explicar um pouco mais sobre esses ganhos de capital, tá certo? Bom, algumas características importantes. Então, o BCFF, ele é um dos FOFs, né, que a gente fala, um fundo de fundos mais antigos do mercado e que tem aí como característica forte, bem marcante do fundo, a montagem de bons portfólios, tá certo? Que é isso que a gente sempre gosta de destacar, tá? O que a gente sempre espera quando a gente investe em fundos de fundos é que a gestão faça a diferença. É o que eu sempre gosto de destacar, tá certo? Já que, teoricamente, a gente está terceirizando a montagem de um portfólio de fundos imobiliários para outra equipe, tá? Claro, pagando taxa de administração, então tem que valer a pena. É o que a gente sempre gosta de destacar. Primeiro, então, começa com a montagem de um bom portfólio, que é algo que o BCFF ele apresenta, tá? Como eu já comentei. Segundo, e que eu destaquei aqui embaixo, é a geração de ganho de capital. Tá? Isso é uma das coisas que eu mais prezo, pessoalmente, como analista, em um fundo de fundos, e que, novamente, é aqui que entra com essa característica muito forte de gestão. Tá? Esses ganhos de capital aí, como eu já fiquei de explicar para vocês, como a gente viu na outra imagem ali, eles são posições mais táticas que os fundos eles montam para aproveitar de momentos no mercado, tá? Então são posições mais rotativas, a gente pode dizer, de curto e médio prazo, mas simplesmente para gerar um ganho extra, tá certo? Além dos rendimentos distribuídos aí pelos FIIs que já estão na carteira, tá? Então, para resumir, o ganho de capital é basicamente você comprar uma cota e depois vender ela e ter um lucro em cima dessa venda, tá certo? E o BCFF com certeza tem essa característica aí como forte,
de gerar bons ganhos de capital, o que acaba potencializando a geração de rendimentos aí para os seus cotistas, tá certo? E falando sobre essa geração de rendimentos, naquela média dos últimos 6 anos, como eu fiz lá com a HGLG, no caso do BCFF aqui, ele apresenta um yield médio desses últimos 6 anos na casa de 8,3%, tá? Novamente, não é que seja o maior, mas é um yield também muito interessante e que junto com o contexto do fundo todo, como eu expliquei para vocês, traz aí o fundo também aqui para a nossa lista de FIIs para aposentadoria, tá certo? E para a gente finalizar aqui a nossa lista, o fator Veritá, ele teve seu início em 2010, o patrimônio líquido atual está na casa de R$1 bilhão, e o valor patrimonial está na casa aí de R$101 praticamente, tá? PVP está na casa de 1,11%, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses por volta aí de 8,6%, e o portfólio do fundo, como ele é um fundo de recebíveis, né, está aí composto por atualmente cerca de 61 CRIs, tá certo? Ou seja, 61 certificados de recebíveis imobiliários, tá? Para a gente ter uma noção melhor sobre o portfólio, aqui eu trago para vocês a distribuição por tipo de ativo. Então, 86% aproximadamente aí do patrimônio do fundo está alocado em CRIs, nesses 61 CRIs aqui que eu trouxe para vocês. 8% está em caixa e também 6% está em cotas de outros fundos imobiliários, tá certo? E aí, por questão agora de indexadores, se a gente vê a grande maioria desses CRIs, né, eles são indexados ao IPCA, e também uma outra característica muito importante ali é a questão da duration, né, desses CRIs aí, na média está em torno aí de 5,6 anos, tá certo? Então é uma questão bastante interessante quando a gente vai analisar aqui um fundo de recebíveis, tá certo? Mas aí eu trouxe só para a gente dar uma olhada de como que está essa atual distribuição dos ativos do fundo. E aqui algumas características importantes, né? A primeira delas é a qualidade do portfólio, que o Veritá ele sempre apresentou, tá? E tende a continuar apresentando. Eu, nessa questão aí de qualidade do portfólio, eu destaco duas questões muito importantes, tá? A primeira delas aí é a qualidade no quesito risco de crédito, que é uma coisa especialmente aí que a gente tem que ficar muito de olho quando a gente vai falar de fundos de recebíveis. Então, é um fundo que mantém ativos aí com boa qualidade de crédito no seu portfólio. Historicamente, é isso que a gente vê no fator Veritá. E aqui, já emendando com a segunda questão, é a questão da diversificação que o fundo mantém, tá? Como vocês viram aí, como eu já mostrei para vocês, hoje são mais de 60 ativos. Quando eu digo ativos, eu estou falando de CRIs. São mais de 60 CRIs aí que o fundo mantém no portfólio, o que por si só também serve como um grande aliado aí nessa redução de riscos, tá certo? Mesmo que, por exemplo, ocorra aí algum default em algum papel do portfólio do fundo, o impacto ele tende a ser mais reduzido, porque esse papel ele tende a representar menos do que se tivesse bastante concentração aí no fundo, tá? Nesse caso, como eu disse, são mais de 60 papéis aí que atualmente estão no portfólio do fundo, o que tende a aumentar também quando o fundo ele expande o seu patrimônio, né? Realiza novas emissões e ele cresce de forma geral, tá certo? Outra característica do Veritá que eu trago aqui para vocês é da sua forte geração de caixa, tá? O que se traduz aí diretamente na boa geração de rendimentos aí para os seus cotistas. Para a gente ter uma noção, aquela média de yield dos últimos 6 anos é de quase 10%, como vocês podem ver, tá? 9,9% aí para ser geral, para ser mais exato, né? E como a gente viu também nos últimos 12 meses, o yield está na casa de 8,6%, tá? Então é sim um importante fundo para a gente considerar aí, incluir em uma carteira visando a aposentadoria, tá certo, pessoal? Então, como eu já tinha adiantado para vocês, né, falando um pouquinho sobre os nossos produtos agora, no nosso Top Fundos você encontra todas as recomendações de fundos de investimentos, especificamente de fundos imobiliários. A gente tem também um Invista em Ações, tá? Que toda a parte de ações aí voltadas para o longo prazo, com as nossas carteiras recomendadas e tudo mais. Tem os Carteiras Capitalizo, que inclusive engloba aqui a parte do Top Fundos, ou seja, no Carteiras Capitalizo você também tem acesso aí às recomendações de fundos imobiliários. Tem o Full Trader, aí com tudo sobre ações, tanto para o curto, médio e para o longo prazo, porque ele engloba também o Invista em Ações. E aí, para finalizar, o Capitalizo Completo, que é justamente esse que está com 26% de desconto para vocês na utilização do nosso cupom Completo26, tudo maiúsculo e tudo junto, tá? Então já aproveita e já corre agora para você adquirir o nosso produto Capitalizo Completo para ter simplesmente todas as nossas recomendações aqui da Capitalizo, tá certo? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Pode ser via telefone, pode ser via WhatsApp, pode ser via todas aí as nossas
onde a gente tem canais aí nas redes sociais, né? Estamos aí no Facebook, Twitter, Instagram e também nos nossos canais no Telegram. Pode ser também via e-mail, ou se não, pode ser também aqui via o nosso YouTube, aqui nos nossos comentários. Deixa aqui quaisquer dúvidas, sugestões, críticas que vocês tiverem, que a gente entre em contato com você. Tá certo, pessoal? Então, espero que for ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Comenta aqui embaixo também. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de todos os vídeos que a gente postar para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado!